Mas, Ida, vamos aprofundar um pouquinho aqui, né? Exatamente. Era justamente sobre isso que eu queria perguntar em relação a essa coragem, Daniel. Já ouvi falar muitos relatos de pessoas, de escritores, que se sentem, ao longo do momento que estão escrevendo sua obra, muitas vezes sozinhos, muitas vezes se sentem um tanto desamparados. Eu queria saber se você passou por isso também, de sentir, poxa vida, será que todo esse esforço vai valer a pena? E o que ainda te deu mais motivação para continuar e terminar esse livro? Eu agradeço a pergunta. É interessante porque esse não é um assunto muito pacífico. Paira polêmica, até porque existe, principalmente na grande mídia, um certo pensamento progressista e que rechaça, muitas vezes, o espaço para a religiosidade, entendeu? Então, muitas vezes, pode ser que uma pessoa encare esse livro e não enxergue o politicamente correto, porque, geralmente, a visão que se tem é que o cristianismo é aquela religião opressora, entre aspas, né? Então, eu sabia que, ao escrever esse livro, eu estaria dando a cara a tapa e poderia possivelmente sofrer algum tipo de represália de algumas pessoas que não gostam do cristianismo. E a gente sabe que não faltam inimigos para o cristianismo, não faltam inimigos para a Igreja Católica. Praticamente todo pau serve para bater, né? Serve de porrete para bater no cristianismo, na Igreja Católica. Mas a gente vai e segue adiante. Eu agradeço a Deus pelos frutos que estão sendo produzidos a partir desse livro, sabe? E eu acho muito interessante, coragem, para mim, é até relativamente fácil escrever esse livro lá no computador. Difícil é o caso desses cristãos que estão sofrendo no Oriente Médio, na África Subsaariana. Agora, no dia 30 de janeiro, ou seja, não tem nem 15 dias, o grupo terrorista Boko Haram entrou num vilarejo lá na Nigéria e matou dezenas de cristãos, matou dezenas de pessoas e não poupou crianças. Eles mataram essas crianças, eles incendiaram, jogaram essas crianças no fogo, sabe? São atos de desumanidade assim que a gente não consegue perceber. Para vocês terem uma noção, há técnicas de tortura que eles fazem para que a pessoa ela possa abjurar da sua fé, ela possa negar a sua fé. Por exemplo, um paciente que tem uma doença que é perfeitamente tratável, como, sei lá, malária, alguma coisa assim, ou tuberculose, eles acabam por negar medicamento para o cristão até que ele diga que ele vai abandonar Cristo, que vai abandonar a igreja. E isso daí são coisas que ferem frontalmente os direitos humanos. E a gente tem que noticiar, a gente tem que denunciar esse tipo de coisa, a gente tem que fazer a nossa parte, rezando, intercedendo, intercedendo não só para o céu, né, mas também aquelas pessoas que podem fazer alguma coisa, que hajam, né? Acho que é por aí. A sensação que nós temos, Daniel, é que aqui no Brasil, parece que por conta de nós não termos ainda uma perseguição escrachada, né, essa coisa chacinas, a perseguição é mais velada. Exato. Não temos uma perseguição explícita, né, de mortes e tudo mais. Parece que nós somos mais acomodados, né? A impressão que dá é essa. Você confirma isso? De certa forma, sim. De certa forma, sim. E devido aos noticiários, à mídia, que dá todo o foco ali ao Oriente Médio, também nós temos a impressão de que é muito focado ali. Você também falou de uma região da África, mas existem ao redor do mundo, afora esses dois lugares, essas duas regiões. Esse setor da África é ali na parte subsaariana, né? Na África subsaariana. Certo. Agora é interessante o que você está dizendo, porque realmente essa região onde a perseguição é grande, ela é muito esparsa. Porque, por exemplo, a gente fala do terrorismo islâmico, a gente consegue enxergar isso muito bem. Mas, por exemplo, a China, países comunistas ainda, como a China, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, elas passam por uma perseguição muito rígida de controle estatal sobre elas, inclusive fazendo com que os verdadeiros cultos tenham que ser subterrâneos, como nas masmorras antigas, como nas catacumbas. E um caso terrível é o caso da Coreia do Norte, daquele ditador terrível lá,
Para vocês terem uma noção, isso é um dado muito interessante. É proibido você ser cristão na Coreia do Norte. Absolutamente proibido. Então, o que acontece? Se você for pego no meio da rua com um terço ou com uma Bíblia, a punição para isso é a morte. Um tiro na cabeça. Na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte. E mais, olha só, olha que absurdo. Não só isso, mas até a terceira geração pode sofrer punição por causa disso. Então, o que é que está acontecendo? Os cristãos lá da Coreia do Norte, eles têm que colocar o seu terço e a sua Bíblia num saco e enterrar no quintal. Sabe por quê? Porque o governo faz buscas e apreensões, faz revistas nas casas das pessoas para ver se tem alguma coisa fora do comum. Então, isso daí são casos que estão acontecendo. Um outro caso muito interessante, que às vezes as pessoas não sabem, porque é muito conhecido a questão do comunismo e do radicalismo islâmico. Mas, por exemplo, um dos capítulos do livro que o pessoal mais fica assim estupefato é com a questão também de perseguição, como na Índia, que existe também a perseguição de alguns fanáticos hindus. Para a gente ter uma noção, existe uma província lá chamada Orissa, que foi um verdadeiro crime contra a humanidade que aconteceu por volta de 2006 ou foi 2008. Aconteceu um fato em que fecharam as cidades, botaram toras de madeira para que o exército não ajudasse os cristãos, e saiu uma onda que durou dias, destruindo igrejas, matando pessoas. Cristãs viraram escravas sexuais e muito da população teve que se refugiar nas florestas para poderem sobreviver a esse ataque. E no budismo também, algumas vertentes, mas aí também tem uma questão do militarismo, que existem juntas militares que dominam e tem toda a aversão ao que é estrangeiro. Muitas vezes, olha que interessante, imagine você, meu amigo católico, está escutando isso. Em alguns países lá, próximo a essa região, lá do Sri Lanka, do Nepal, de alguma dessas regiões, para você ter uma noção, aquela região ali do Extremo Oriente já houve casos em que colocaram uma placa com o dizer da placa assim: quem vier para a missa ou culto, né, que os cristãos se reúnem geralmente no domingo, né, vai levar bala. Infelizmente, uma parcela dos cristãos que estavam lá deixou de frequentar as missas e os cultos aos domingos, justamente com medo de represália desse pessoal, entendeu? É alarmante, né? Alarmante esses casos que o Daniel nos traz agora, e servem para nós fazermos uma reflexão, né? É curioso porque eu até já dei uma olhada, boa parte do livro, e tem um dos momentos que eu achei assim mais brutal foi em relação a um culto que estava acontecendo, acredito que era uma missa, se não me engano, na Arábia Saudita, e aí estava tendo um tiroteio, torturando diversos cristãos que estavam lá presentes, e aí tinha uma criança que não parava de chorar, tinha um bebezinho que não parava de chorar, estava com muito medo nos braços da mãe. Aí chegou um dos terroristas e chegou, eu tenho um jeito, eu sei como calar essa criança. Aí matou, deu um tiro no bebê, matou a mãe e matou o pai. Isso. Infelizmente,